a realização do carnaval no próximo ano, com alguns, lógico, superando alguns obstáculos, infelizmente. Mas é da nossa vontade, já era da nossa vontade, a realização do desfile do carnaval aqui em Guaratinguetá, exemplo de outros anos, até porque as escolas de samba de Guaratinguetá, ao contrário do que muitos pensam, na nossa ótica, fazem parte do aspecto da vida cultural da nossa região. Então as escolas de samba, dentro da nossa ótica, realmente representam um setor cultural da nossa sociedade. Então nós gostaríamos de ver, aliado ao carnaval, as marchinhas, os blocos de embalo, os desfiles das escolas de samba. E nós pretendíamos então, até conversamos na ocasião com o Tenente Bastos, com os presidentes das escolas de samba, com todos os envolvidos, no sentido de darmos a subvenção a cada escola. Essa subvenção foi estabelecida no valor de R$50 mil. Esse seria o pleito, inclusive, das escolas de samba, e a Prefeitura faria o envio do projeto de lei à Câmara Municipal, que, se aprovado, haveria liberação antes do final do ano, até porque o Carnaval acontece na primeira semana de fevereiro. Acontece que, infelizmente, surgiu uma decisão do Tribunal de Contas que não foi genérica. Se ela fosse genérica, dirigida a uma outra comarca, a um outro município, nós poderíamos ainda enfrentar esta questão de subvenção. Só que ela foi específica para o município de Guaratinguetá, na análise da subvenção dada no processo TC 894.007/2012, nas contas da administração anterior. Não que houvesse algum erro, algum equívoco da administração anterior. Todas as entidades que foram fiscalizadas nesse processo do Tribunal de Contas prestaram contas. As entidades sociais, as escolas de samba também. Só que o Tribunal de Contas foi bastante claro em dizer que ele não via que as escolas de samba prestassem serviços essenciais de educação, saúde ou assistência social, nos termos do artigo 16 da Lei 4.320 de 1964. Quer dizer, ele disse que a subvenção era ilegal e determinou que se inscrevesse na dívida ativa da Prefeitura Municipal, quer dizer, que se cobrasse das escolas de samba a devolução daquela subvenção, daqueles valores que foram dados dentro desse processo TC. Então, as escolas de samba teriam que fazer a devolução dos recursos. E disse textualmente, determinando que a Prefeitura de Guaratinguetá se abstenha-se de repassar recursos sob a forma de subvenção às escolas de samba, pois essas não prestam serviços essenciais de educação, saúde ou assistência social. O que significa isso? Está dirigido a Guaratinguetá. Determinou a multa no prefeito da administração passada no valor de 200 UFESP, que multiplicado hoje, quanto está o UFESP? R$6 mil. Uma multa de R$6 mil, mais ou menos, ao prefeito que estava em exercício quando da subvenção. Então vejam que houve uma penalidade e houve uma determinação para que a Prefeitura se abstenha de dar subvenção às escolas de samba. Isso não significa que a Prefeitura não possa fazer o desfile de carnaval, montar a avenida, montar o palco, fazer Na verdade, quem desfila são as escolas, são os membros das escolas, a Prefeitura montar a infraestrutura. Então nós estamos dispostos, o Dr. Mariano vai explicar com mais preciosidade a questão jurídica, mas nós estamos dispostos a montar a avenida de carnaval, o que for necessário, já abrir a licitação. O Célio, que é o nosso secretário de Turismo, Célio Leite, já preparou o que é necessário para o desfile, e é lógico que nós teremos aí também, com o maior prazer, se houver possibilidade dessa parceria, a OESC também dando a sugestão para que nós possamos fazer um belo desfile de carnaval. O único detalhe, a única vírgula é que não haverá subvenção. Não haverá subvenção. Eu estaria estudando eu falei com o Dr. Mariano, uma forma até de premiação na avenida para as escolas que ficassem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar.
Mas infelizmente, por hora eu não tenho a definição. Eu preciso discutir com a UESG, discutir com a Secretaria de Justiça, mas seria uma forma de dar uma ajuda, mas que não fosse subvenção. E também não no valor de uma subvenção. Mas na verdade também eu tive a felicidade de receber o professor Felício, o Tenente Bastos e os diretores da escola com um plano de trabalho para o Carnaval de Guaratinguetá. É um plano de trabalho maravilhoso que jamais foi feito em Guaratinguetá. É lógico que todos os carnavais anteriores tiveram seus valores, mas desta vez foi colocado no papel o que se pretende para o Carnaval de Guaratinguetá a longo prazo. Quer dizer, o trabalho que vai ser desenvolvido durante o ano pelas escolas de samba na arrecadação de recursos, é o trabalho que vai ser desenvolvido pelas escolas de samba na área social, prestando serviço, se já que não é que muitas prestam, como a Tamandaré, o próprio Embaixada, tantas outras prestam já serviços na área social, mas não há uma documentação disso. Então nós precisamos já aproveitar esse plano que foi muito bem elaborado pelo professor Felício e desenvolvê-lo ao longo dos anos, fazendo com que o Carnaval já tenha essa subvenção arrecadada durante o exercício. Então essa é a nossa pretensão, viu, professor? Infelizmente, eu não quero, muita gente poderia falar assim, mas o prefeito poderia assumir o risco. Ora, meu mandato termina o ano que vem. Eu vou para casa, depois eu recebo um processo para fazer uma devolução de dinheiro, fora um processo de improbidade administrativa. Eu não posso correr esse risco e também não seria irresponsável em colocar os diretores de escola dentro desse risco. Em colocar os diretores de escola como coautores numa ação de improbidade, como responsáveis pela devolução de recursos. A escola, acabou o Carnaval, a escola acaba, que eu digo, permanece somente a diretoria. Então, nós precisamos encontrar, sim, outras alternativas, mas no plano de trabalho que foi muito bem elaborado pelo professor Felício e pelo Tenente Bastos e pelas diretorias. Então, essa é a nossa posição. Nós vamos fazer o Carnaval em Guaratinguetá, teremos as marchinhas, como já fizemos em outros anos, teremos os blocos de embalo, a famosa banda mole que todos conhecem, o boneco do Carluxo, mas teremos também, é lógico, a avenida montada, se for da vontade das escolas de samba, se for da vontade da UESG, para que ocorra o desfile de Carnaval. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que eu gostaria realmente de dar essa subvenção, porque eu vejo o Carnaval de Guaratinguetá, as escolas de samba, dentro do conteúdo cultural de Guaratinguetá e dentro do conteúdo social de Guaratinguetá. Infelizmente, nós não temos documentado esses fatos e vamos passar a documentar dentro do que foi elaborado, muito bem elaborado pelo professor Felício. Então, muito obrigado pela presença. Bom, a questão que a prefeitura está enfrentando aí em relação à subvenção das escolas de samba é que, como o prefeito já acabou de dizer, esse julgamento de contas do ano de 2012 só foi julgado agora em 2015 e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em agosto, meados para fim de agosto, 19 de agosto, publicou um acórdão no qual determinou que a prefeitura se abstivesse de fazer subvenção. A subvenção a escolas de samba ou de qualquer outra organização era regida pela Lei 4.320 de 64, que é uma lei federal. Existe uma lei que vai substituir essa 4.320, que é a Lei 13.019 de 2014. Buscando uma alternativa, o professor Felício apresentou um plano que eventualmente poderia se encaixar nessa Lei 13.019 de 2014, que deveria ter entrado em vigor em julho de 2015. Mas, atendendo a pedido dos municípios, principalmente dos municípios, que têm que se adequar a essa lei, criando novas instituições, as prefeituras vão ter que criar conselhos de política pública que vão fiscalizar as subvenções, que vão eventualmente
aprovar as contas da prefeitura em relação a esse segmento, os municípios pediram à presidência da República que a lei não entrasse em vigor em julho. E através de uma medida provisória, a presidente da República determinou que essa lei só vai entrar em vigor em janeiro. O que ficou um lapso temporal muito curto, porque o carnaval vai ser feito em fevereiro, primeira semana de fevereiro, é isso? Primeira semana de fevereiro. As escolas e a prefeitura teriam praticamente menos de 30 dias para, depois que a lei entrar em vigor, fazer as adequações necessárias e poder fazer as subvenções. Em relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem julgado as contas de alguns municípios, vetando a possibilidade de repasse às escolas de samba através de subvenção. No caso de Guaratinguetá, tem uma determinação, como o prefeito acabou de ler aí, o acórdão diz que houve irregularidade nas contas e determinou que a prefeitura abstenha-se de repassar recursos na forma de subvenção às escolas de samba, por entender que estas não prestam serviços de educação, serviços essenciais de educação, saúde ou assistência social. Esta posição do Tribunal de Contas, ela não é unânime e ela até pode ser discutível. E eu, pessoalmente, não concordo com este entendimento do relator desse processo. Ocorre que isso só pode ser discutido através de um recurso. Esse recurso já foi interposto, mas enquanto não houver o julgamento do recurso, não se pode desobedecer a ordem do tribunal. Como o prefeito disse, se não somente advertido, mas determinado a ele que não fizesse a subvenção. Se ele o fizer, ele com certeza vai ter que devolver o dinheiro e as entidades beneficiadas também, e ainda vai responder a uma improbidade administrativa. Agradeço, senhor prefeito, agradeço o esclarecimento do Dr. Mariano, muito obrigado, secretário Célio. O professor Felício ficou até às 3 horas da manhã fazendo um trabalho, né, se dedicando. Eu gostaria que ele apresentasse para os repórteres e a população aqui, os presentes e os presidentes do Samba, principalmente, o entendimento dele junto com o nosso jurídico também. Obrigado, professor. Deus, a nossa fé. No prefeito, a nossa fé. Nós não queremos subvenção. As escolas de samba não querem subvenção. E nem tampouco nós queremos que o prefeito responda processo depois do final do seu mandato. Embora a gente ache, prefeito, que o senhor vai ficar mais 4 anos. Certo? Então nós não queremos a subvenção e nós não queremos que o prefeito sofra um processo. Nós queremos que cumpra a lei 8666. E nós entendemos, doutor Mariano, que não é subvenção, é prestação de serviço por meio da lei 8666. E nós inspiramos uma proposta em Mogi das Cruzes, que é a mesma praticada por São Paulo, a mesma praticada por Santos. E nós estamos obedecendo, prefeito, o que o senhor nos pediu. Nós estamos do mesmo lado no processo. O senhor quer passar subvenção, quer ajudar as escolas de samba. E nós queremos ajudar. Hoje cedo, uma jornalista perguntou para mim se isso não era esquema. A UESG não é chegada a esquema, a UESG é chegada à lei. E eu vou pedir para a dona Marta, faz favor, dona Marta, que é uma baluarte do Carnaval de Guaratinguetá. Eu sou de Aparecida do Norte, sou alienígena aqui em Guaratinguetá, acolhido pelas escolas de samba. Quem sou eu para pedir para o prefeito que traga o Carnaval de Guaratinguetá, que faça o Carnaval de Guaratinguetá? Dona Marta, por favor. Eu queria pedir para o prefeito que ele fizesse para nós do Carnaval, que está a solução. Porque o Carnaval é a festa do pobre. A festa, nós pobres precisamos ter uma alegria, pelo menos no ano inteirinho que nós esperamos pelo Carnaval. Ajuda a gente nisso aí, tá, prefeito? Prefeito, atendendo o pedido do senhor, eu vou fazer um pedido.
Hoje nós temos muitos secretários aqui da prefeitura, o doutor Mariano, que sempre, agradeço a atenção do doutor Mariano, sempre nos atendeu muito bem. Antes de falar não, antes de falar qualquer coisa, vamos criar uma comissão, vou eu, o Bastos, o doutor Mariano, a parte das finanças, o presidente a Mogi das Cruzes, e vamos encontrar essa alternativa de prestação de serviço, porque isto não é subvenção. E digo para o senhor, doutor Mariano, eu estive em São Paulo conversando no Tribunal de Contas, cujo nome eu esqueci e não lembro, em alternativa nenhuma, e ele falou, procure Mogi das Cruzes. Então nós procuramos Mogi das Cruzes. Esta não é uma alternativa que saiu da cabeça do Felício. Esta é uma alternativa colocada pelo Tribunal de Contas. Informalmente, porque eles não podem orientar formalmente. Mas esse é o país da solidariedade. Então nós estamos buscando isso. E senhor prefeito, vamos criar essa comissão e vamos ver. E mais do que isso, o Carnaval de Guaratinguetá está nas suas mãos. Ou a gente faz e apoia as escolas de samba, porque tem escola que já está com dívida e compromisso assumido, ou nós vamos decretar o fim deste patrimônio cultural. Por isso, num gesto simbólico, prefeito, os presidentes das escolas de samba vão entregar a bandeira da sua escola para o senhor. Nas suas mãos, o futuro do carnaval. Bonecos cobiçados, em nome dos nossos antepassados, fundadores do Carnaval de Guaratinguetá, bonecos cobiçados. Embaixada do Morro. Unidos da Tamandaré. Beira Rio da Nova Guará. Acadêmicos do Campo do Galvão. E Mocidade Alegre. E a UESG, a Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá. Prefeito, vamos trabalhar juntos. Vamos encontrar uma solução juntos. Vamos ou não vamos? Vamos, Felício, vamos lá. Aplausos pro Felício. O Felício e o Basso, que lutam junto com esses presidentes de escola de samba, é uma pressão desgraçada. Vocês nem imaginam. Eu vou levar, eu agradeço as bandeiras de cada escola, eu vou colocar no acervo da prefeitura, com toda certeza. Mas eu tive olhando o contrato, por exemplo, do Mogi, e estive olhando a proposta que a dona Marta, né, me trouxe às mãos. Na realidade, eu não posso fazer licitação para serviço já ocorrido ou serviço já prestado. Então, por exemplo, isso é proibido, eu não tenho como. A licitação eu vou ter que prever uma contratação para um serviço futuro, uma prestação de serviços futura. Então aqui tem, por exemplo, entrega do enredo na Secretaria de Turismo até a data, 3 de dezembro, não? Daria, parece 5 mil reais. Eu tenho que estudar isso aqui, eu vou ter que estudar. Eu não quero... olha, a princípio é o seguinte, eu quero dizer bem claro. O carnaval vai ter. Não pode, dona Marta, pode ficar tranquila. A avenida vai estar montada, eu quero ver a senhora desfilando lá. O problema só é a subvenção, gente. É a vírgula, é uma vírgula. Porque o projeto do professor Felício, que é maravilhoso, ele prevê atividades das escolas de samba o ano todo. Atrações o ano todo, e este ano nós não tivemos, na verdade, salvo algumas escolas, é lógico, mas individualmente fora do plano. O plano, se aplicado realmente, vai fazer com que nós tenhamos carnaval todo ano. O que está acontecendo agora é que este plano ainda não foi aplicado durante esse exercício. Então, nós não temos as verbas que esse plano prevê,
E está se buscando aqui, como o doutor Mariano colocou, uma espécie de subterfúgio, uma espécie de saída para se conseguir essa subvenção. Eu vou estudar com carinho essa licitação de Mogi, vou verificar essa proposta que está aqui para a dona Marta, e eu respondo até à tarde para vocês, com toda certeza, para não ficar prolongando. Na realidade, se vocês, uma coisa eu garanto, se vocês quiserem desfilar sem a subvenção, o carnaval vai estar, o palco vai estar montado para vocês. Isso eu garanto. Você não tem, eu já abro a licitação de imediato. Agora, se vocês não puderem desfilar porque não haverá subvenção, é lógico que o valor que eu iria gastar na avenida eu vou aplicar em outras áreas aqui de Guaratinguetá, como pavimentação de ruas ou aquisição de uma ambulância, por exemplo. Estou querendo mostrar que haveria um desvio do recurso para outras áreas, mas não é o caso. O carnaval, na realidade, se houver a vontade das escolas, ela é prioridade. Esta vontade é prioridade. Nós montaremos a avenida para que o povo assista a esse desfile maravilhoso. Então, na verdade, eu vou estudar até a tarde só a questão da subvenção. É isso que eu dependo de vocês. Eu dependo da UESG dizer, sem a subvenção nós desfilamos. Ou, se nós encontrarmos uma alternativa até à tarde, com base em Mogi das Cruzes, nós poderemos aplicar em Guaratinguetá. Deixo bem claro, se houver alguma licitação, o será para eventos futuros e não eventos passados. Certo, professor Feliz? Agora, eu tenho certeza, gente, que mesmo não havendo subvenção, se não houver subvenção e não houver o desfile das escolas de samba, para os próximos anos, está tudo encaminhado, está tudo planejado, está tudo preparado, colocado no papel. É só aplicar, mas não depende só da prefeitura, depende também da participação de cada membro da comunidade carnavalesca de Guaratinguetá. Enfim, à tardezinha, 5h30 da tarde, nós teremos então, tenente, uma reunião lá na prefeitura e a gente solta um comunicado para a imprensa dizendo se nós daremos ou não essa subvenção, ou se faremos uma licitação para a contratação de serviços a serem prestados pela UESG e pelas escolas de samba. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Um grande abraço.